Olá você, estamos começando mais um TC News. Hoje com a presença do advogado aqui, Dr. Daniel Brabo, que é o procurador-chefe do Tribunal de Contas. Ele vai falar um pouco do papel da Procuradoria, o que é que a Procuradoria do Tribunal faz para você que está aí assistindo a TV Cidadã ficar por dentro do papel deste importante órgão aqui dentro do Tribunal. Dr. Daniel, o que é que significa o papel da Procuradoria aqui no Tribunal de Contas? Obrigado, Valtenor, pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. A Procuradoria do Tribunal de Contas, a Procuradoria Jurídica, ela é o órgão que fiscaliza, verifica todos os procedimentos internos do Tribunal de Contas, certo? Sejam eles de contratação, sejam eles de atos de aposentadoria, de pedidos de progressão dos servidores, qualquer ato vinculado à presidência no que se refere internamente ao Tribunal de Contas, todos os processos necessariamente passam pela Procuradoria. Então, a contratação a ser feita, a Procuradoria analisa. Além dessa função de análise dos processos, dos procedimentos legais a serem empreendidos, a Procuradoria também tem o posicionamento de assessoramento à presidente, certo, do Tribunal de Contas, como também, se necessário, aos conselheiros. Então, em caso de dúvidas com relação ao regimento interno, com relação à aplicação da lei, a Procuradoria pode ser consultada e é justamente a nossa função, esse auxílio que deve ser dado para poder esclarecer e fazer o cumprimento realmente do que é legal. Quer dizer, ela tem um papel de orientação, né? Quer dizer, juridicamente, aos diretores, coordenadores aqui do tribunal, a própria presidência, os conselheiros, de alguma dúvida na parte jurídica, consulta a Procuradoria para saber se o que está sendo feito naquele processo está correto. Exatamente. Quando a gente fala justamente dos procedimentos, dos processos legais, então, ou seja, o que tramita internamente no tribunal, seja a diretoria de comunicação, diretoria de recursos humanos, todos praticamente, eu digo praticamente necessariamente, porque eles terminam passando pela Procuradoria, porque são processos que geralmente a Procuradoria precisa analisar a legalidade, precisa dar o posicionamento jurídico, se está correto, se precisa ser feito algum acréscimo, se há alguma diligência a ser feita. Então os processos passam pela Procuradoria, a Procuradoria também tem um caráter consultivo, então uma consulta, uma dúvida por um diretor, até um servidor mesmo do tribunal, a Procuradoria está justamente para essa finalidade. Doutor Daniel, a questão da aposentadoria, quase todos os servidores, a gente acompanha aqui o dia a dia a sessão e o direto do plenário você deve acompanhar, que quase todas as aposentadorias do Estado também passam pelo Tribunal de Contas. Então, ele tramita também pela Procuradoria Jurídica? Até 2015, sim, porque até 2015 a Procuradoria ela analisava os processos denominados fins. Então, assim, auditorias nos municípios, a Procuradoria efetivamente participava, mas em 2015 houve uma modificação através de uma resolução no Tribunal de Contas e esses processos fins passaram a ser encaminhados somente ao Ministério Público de Contas. Então esse trabalho que a Procuradoria fazia já era um trabalho também feito pelo Ministério Público de Contas e aí ficou somente ao Ministério Público de Contas. O que passa são os processos internos de aposentadoria do Tribunal de Contas e que são muitos hoje, até porque o Tribunal de Contas... A demanda é grande, né? A demanda é grande. E se você for olhar... digamos, a idade funcional e a idade mesmo dos servidores é bastante já elevada, porque o Tribunal de Contas, o último concurso que veio ser realizado aqui foi o de auditores e o de promotores, de procuradores do Ministério Público de Contas. Afora isso, assessores, de fiscalização, técnicos, todos esses não foram realizados concurso ao longo desses anos todos, então, quer dizer, já estão todos em vias de aposentadoria. Há muitos processos internos tramitando para pedido de aposentadoria, outros que já estão no próximo ano mesmo, a tendência natural de praticamente todos os servidores dessas áreas já terem tempo suficiente de aposentar. Então, quer dizer, o tribunal, ele necessita, sem qualquer tipo de dúvida, breve que seja realizado um concurso público para suprir, porque hoje já temos deficiência, então em fiscalizações, análise de processos, tudo isso o tribunal já conta com uma demora um pouco elevada, por quê? Justamente pela ausência de pessoas suficientes para fazer essa análise desses processos. Ô Daniel, e quer dizer também essa preocupação que a presidente Rosa está tendo em sempre consultar, né, a Procuradoria, o Ministério Público de Contas, é muito importante, porque há uma preocupação na atual gestão, como se diz, vamos fazer a coisa certa. E como é que está a situação atual financeira do Tribunal de Contas? Essa situação é muito preocupante, Valtenor, e como você colocou, desde que a presidente convidou, inclusive, para compor a equipe dela, ela deixou muito claro isso, que não faria nada que não fosse dentro da legalidade.
e a situação financeira é muito complicada, até porque o Tribunal de Contas hoje tem um duodécimo que é insuficiente. Para se ter uma ideia, acho que 90% ou mais do duodécimo repassado é gasto com ativos e inativos do Tribunal de Contas. Quando eu digo inativos, são os aposentados, que esse custo fica para dentro do tribunal, fica para dentro do órgão. Então, quer dizer, o que sobra para o custeio é insuficiente para você pagar com as despesas normais mesmo, de energia, com diárias para deslocamento de fiscalização, combustível que é necessário. Então, quer dizer, você tem algumas situações que complicam por demais. E até isso impede hoje que seja realizado um concurso público. Mas a presidente, nessa preocupação dela, uma das primeiras coisas que ela deixou claro que foi justamente isso, que só faria o que fosse legal. Apesar de toda essa dificuldade financeira, o Tribunal de Contas hoje recolhe religiosamente em dia suas obrigações legais. Isso é muito importante. Importantíssimo. Até porque todos os servidores que às vezes correm, ficam com aquele medo, será que vai ser recolhida a minha previdência em dia, meu imposto de renda? Em dia, religiosamente, a presidente determinou, em dia vem sendo feito. Apesar de não ser uma área que passa pela Procuradoria, mas pelo caráter consultivo, pelo trabalho cooperado de todas as diretorias com a presidência, com a própria Procuradoria, que a gente vem fazendo esse trabalho conjunto até para resolver os problemas, eu tenho acompanhado isso junto com ela de perto e temos verificado que apesar de todas as dificuldades, ela vem religiosamente realmente em dia. E quanto ao duodécimo, às vezes o pessoal de fora, sem ter conhecimento, pode até questionar, dizer, mas para que mais gente no tribunal? É suficiente, é insuficiente? Realmente é insuficiente, não só o número de pessoas aqui dentro trabalhando. Quem está dentro aqui sabe que existem grandes gargalos, por assim dizer, tem alguns locais que é uma deficiência terrível, como também essa parte financeira. Até porque fizemos um levantamento, fizemos um estudo, já apresentamos um ofício desde o dia, salvo engano, 19 de abril ao governador do estado, mostrando a insuficiência do duodécimo, fazendo um pleito a ele para rever. Realidade, né? Mostrando a realidade total, até porque não tem nada escondido. Inclusive um ofício, até a gente brincou, era um relatório, por assim dizer, que era um ofício, acho que de 4 páginas, 5 páginas, em que detalhamos mesmo toda a situação, mostramos que o ano passado o Tribunal de Contas foi o único órgão que não recebeu suplementação no estado de Alagoas. Essa suplementação foi encaminhada à Assembleia, mas não chegou a ser aprovada. Então, quer dizer, é necessário, realmente é um pleito digno, correto que o tribunal está fazendo e justo, até para os servidores. Até porque temos algumas deficiências internas dentro do Tribunal de Contas, a exemplo de um ar-condicionado que precisa ser substituído, elevadores que são muito antigos, que vão precisar ou de reforma ou substituição, e hoje, infelizmente, não se dispõe de recursos. Infelizmente. Para você ver, e esse é o papel aqui da TV Cidadã, esclarecer, porque você às vezes vai, o duodécimo valor X, né? Dá para tudo, e não dá, porque cada área, por exemplo, você não pode pegar, não é, doutor Daniel? Se eu estiver errado, o senhor me corrija. Por exemplo, a verba de custeio para pagar pessoal. Não é verdade? Isso não é permitido, como determinadas verbas, que chamam-se verbas carimbadas, né? Que não podem. Então, às vezes o servidor pensa, não, você pode me dar aumento porque o duodécimo é X. Não, a parte pessoal é uma coisa, o custeio é outra. Mas na realidade até o duodécimo total está comprometido. Então, todo, assim, né? Hoje não tem, como o Tribunal de Contas não é como um município que você tem um exemplo, verba de Fundef, Fundeb, que você só pode aplicar na educação, verba destinada à saúde, o Tribunal de Contas não, recebe o duodécimo e nesse duodécimo é feita a repartição através do orçamento que foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Mas hoje o duodécimo, o repasse que o tribunal recebe, o total de dinheiro é totalmente suficiente para pagar custeio com a folha. Então, realmente ela vem, e outra coisa, uma medida que ela adotou desde o começo da gestão, eu sei que é uma medida, assim, antipática para alguns prestadores de serviço, para alguns fornecedores, mas ela determinou uma revisão de contratos, inclusive eu tive o prazer, digo prazer porque, assim, faz parte do meu trabalho na Procuradoria rever esses contratos juntamente com o diretor administrativo e o diretor financeiro e fizemos algumas sugestões de diminuição, algumas sugestões de corte. Ela acolheu integralmente, alguns contratos foram reduzidos de valores, outros foram simplesmente realmente cortados. O que tinha de contratos em que houve um entendimento por parte da comissão de contratos, que aquele contrato tinha alguma falha, tinha alguma situação que precisava ser refeito, então fazer um novo contrato, uma nova licitação, ela acolheu integralmente. Então isso nos traz muita tranquilidade em trabalhar, Valtenor, por saber que a orientação jurídica está sendo passada da melhor forma, correta para ela e ela tem acolhido também integralmente. Inclusive eu reafirmo que aqui no setor de comunicação do tribunal também nós adotamos todas as medidas que o doutor Daniel, a Procuradoria, junto com a presidente, nos orientou.
na questão de publicidade. Estamos fazendo em breve uma licitação para as agências de publicidade, porque esse é o caminho correto que deve ser feito. Então, estamos seguindo as orientações e esperamos em breve estar divulgando essas licitações todas, não só de publicidade, mas em todas as áreas aqui do tribunal, que já começamos, né, doutor Daniel? Já. E isso é muito importante. Perfeito, Valtenor, isso mesmo. E outra coisa, quando a gente às vezes diz, mas o processo é lento, tudo, é natural. Infelizmente, a burocracia, a lei, prevê etapas que são insuperáveis e nós que somos o Tribunal de Contas, o órgão fiscalizador dos municípios e do Estado e dos órgãos, seja superintendência, seja economia mista, tudo, não podemos agir diferente. Então, ou seja, temos que partir o exemplo de nós mesmos. Então, eu acho muito importante, eu acho que o posicionamento da presidente, o pensamento dela, eu acho que é mais do que correto e, como já disse aqui a você e volto a repetir, eu digo, fico muito tranquilo em trabalhar desta forma. E outra coisa importante que a conselheira Rosa bate sempre e conversa com a gente é a transparência. Nós estamos transparentes, temos lá o nosso site, temos aqui a TV Cidadão, onde você pode assistir pelo Facebook, pelo YouTube e pelo próprio site do Tribunal de Contas, além da TV aberta e das TVs pagas, que são nossas parceiras. E em breve teremos mais uma TV aí importante que está pegando o sinal da TV Cidadã aqui do Tribunal de Contas. Doutor Daniel, queria agradecer pela sua participação, por essa orientação a você que está aí nos assistindo e esse é o papel da TV Cidadã. Muito obrigado, doutor Daniel. Valtenor, eu que lhe agradeço e só pegando o gancho do que você falou aí de transparência, inclusive a presidente determinou uma reformulação no site que tinha com o portal da transparência do tribunal para deixar ele mais detalhado, mais fácil acesso a todos. Eu acredito que até meados agora do mês de junho já está sendo totalmente implementado. Cada diretoria, quem irá alimentar suas despesas, o que gastou, o que não gastou, hoje folha de pagamento já está plenamente disponível. Legislação, que era uma coisa que cobrava, apesar de estar ocupando temporariamente o cargo de procurador, sou advogado. Então, tinha uma dificuldade quando eu queria fazer uma pesquisa na legislação do tribunal e hoje a presidente conseguiu disponibilizar no portal do tribunal. Hoje não é mais um simples site, hoje é um portal. Então, está totalmente disponível as resoluções, instruções normativas, as leis mesmo que regulamentam. Então, isso é muito bom para todos vocês. Eu agradeço a presença aqui do doutor Daniel, dizer que esse foi mais um TC News que você vai ficar vendo durante a nossa programação aqui na TV Cidadã. Conto com você no próximo programa. Até lá.